Na cidade em que eu nasci, Sede de São João, tinha grupos de reizado. Hoje não tem mais. Por quê? As pessoas que praticavam não encontrou seguidores. E o poder público, por sua vez, não criou oficinas para disseminar. Em Laranjeiras, tem uma preocupação maior com algumas expressões como lambe-sujo, e ainda existe. Da mesma forma é o galismo. Se a gente não tiver essa maturidade de criar leis que assegure, vai chegar um momento que o homem de bem se sente acuado e vai dizer, vou deixar de criar, porque eu estou passando vergonha, tomando tapa, às vezes um colega corre, o policial atira, e a pessoa, em decorrência desse constrangimento, vai abandonando. E aí torna-se um terreno fértil para os ambientalistas. Então a gente tem que existir com inteligência. Como foi que eu procedi em Neópolis? Quem estava lá observou. Chegaram mais de 20 policiais. Peguei o microfone como esse. Pessoal, todo mundo tenha calma, fiquem nos seus lugares. Depois eu pedi que todo mundo fosse para um lado do espaço. Deixe a polícia trabalhar. Quando eles se acalmaram, eu fui dialogar com o comandante ambiental. Você está errado. Não, tem que matar. Me prove qual é a lei. Resumindo, ele não matou os animais. E naquele momento, uma semana antes, nós tínhamos ido falar com a comandante do pelotão ambiental. Entregamos o manual MUR a ela. E eu dizia para ele, fale com a sua comandante que ela tem conhecimento, não pode matar esses animais. Então a polícia adotou uma postura diferente. Eles não foram radicais. Por quê? A gente tem que ter o equilíbrio. Quando a polícia chega em um ambiente, eles também têm uma preocupação. Levaram 25. Levaram 25. Corremos não tinha lei municipal ainda? Não existia a lei estadual. A lei forte da gente era estadual. E lá em Neópolis não tinha lei, não tem. Não tinha a lei municipal. Isso, não tem. Mas estamos em conversa com o Márcio, um vereador de lá. Inclusive era para eu ter ligado para ele hoje e na correria esqueci. Vamos implantar também. Mas veja o que aconteceu. Ninguém foi conduzido à delegacia como era no passado. Constrangido. Não, foi um tratamento respeitoso. E não induziu, nem forçou ninguém a ir para a delegacia. 2 pessoas se voluntariaram. Claro que o dono do espaço ele tem que ir, porque ele representa, entendeu? Ele é quem organiza. Então isso para vocês verem o quanto é importante a organização. E lá eu me identifiquei como um vice-presidente, um representante da associação, como a gente faz em qualquer situação. Em Carlinhos foi a mesma coisa, eu me identifiquei para a polícia, não quero falar com você, quero falar com o responsável pelo espaço. Ok, você tem o direito a não me ouvir, mas eu vou insistir falando para que você me ouça. Eu só saio daqui quando souber qual é a destinação dos animais, porque nós temos uma lei estadual que proíbe que esses animais saiam daqui. Ele tem que ficar com o proprietário como fiel depositário. Graças a Deus ficou. Porque ainda existindo a lei, teve 2 situações que eles levaram para o Parque dos Falcões. A lei estadual foi aprovada quando? No dia 24 de janeiro de 2020. O Garcias ali, na gestão do Sérgio Ciganinha, a gente sempre foi meio que, não é chato, né? Querendo que as coisas de fato acontecessem no tempo hábil. E a gente provocou, graças a Deus, o Garcias junto com o Sérgio, ingressou com um pedido no Ministério Público e um inquérito está em andamento. A gente está pedindo a convocação do responsável pelo Parque dos Falcões, para ele explicar a destinação dos animais que foram para lá. 4 policiais vão ser ouvidos. Então, assim, isso para demonstrar que não é mais como no passado, que você sofria e não reagia. Então, a gente está... Pronto, a gente está à frente da associação para dar garantias ao criador. A associação, ela é uma voz em defesa do criador. E é importante a organização, porque quando você vai para um espaço que encontra essa multidão aqui, o homem público gosta, as autoridades respeitam, porque demonstra que não é uma classe desunida, desorganizada, sem representatividade. Mostra força, né? Com certeza. Vamos às leis. O que é que preconiza a Associação Mundial de Veterinária? Veja, é um órgão importante e o que eles decidiram lá na Inglaterra serve para a gente aqui. O que a gente precisa para que o galismo venha a ser regulamentado é de representatividade no universo político. A gente precisa de representante na política para levar essas informações. Olha, veja se o galista comete algum crime. Primeiro item que eles colocam como liberdade animal.
está livre da fome e da sede, livre do desconforto, livre da dor e da doença, livre do medo e do estresse. A ave combatente, ela não sofre nada disso. Ela está em uma gaiolinha bem acondicionada, 80 por 80. Se não for de alvenaria, é de madeira, mas é bem alimentado, é limpo. Um caixote de aves comerciais, frango de corte, vai 10, 15 animais numa caixa daquela. Quando chega no destino final, morre 2, 3. Mas eles são fortes. Aí o Conselho Federal de Medicina do Brasil criou lá um inciso que disse, salvo, aí ele atenua. Ali não é considerado maus tratos. Agora, você transportar o seu animal em uma caixa na mala do seu carro com o ar-condicionado ligado, é maus tratos. Isso demonstra o quê? Que aquela categoria tem força e a gente não tem força. Por quê? Somos desunidos, dispersos, e a gente tem que lavar roupa suja aqui. Mas na hora de brigar contra o adversário, a gente não tem que ser inimigo, tem que se aliar. Meu pai está em conflito com o vizinho. Eu não quero saber se ele está certo ou errado. Eu quero primeiro defender meu pai, depois eu saber o que aconteceu. Se ele de fato estivesse errado, mas já foi resolvido o problema. E eu vou em defesa do meu. A casa é sua, o vizinho invade. Você vai perguntar por que ele fez aquilo? Não, tem que defender o seu lar. O galista tem que defender. E o quinto item, o mais importante, que a Associação Mundial de Veterinária diz que o animal deve estar livre para expressar o seu comportamento natural. Agora veja o quanto é contraditório no nosso país a perseguição contra os galistas. Expressar o seu comportamento natural. Qual é o comportamento natural da ave combatente? Por que ela recebe esse nome? E aí a ciência colabora. O Departamento de Neurofisiologia Comportamental da Universidade Federal da Paraíba fez um estudo comprovando que a agressividade desses animais é uma característica natural. Quem diz isso não sou eu, é a ciência. Quem produziu esse trabalho? O Luiz André, que é um doutor do Departamento de Veterinário da Universidade Federal de Sergipe, à época professor na Universidade da Paraíba, e o orientando foi o Anderson Batoré, um dos palestrantes na audiência pública de Aracaju. O trabalho foi ele que produziu uma monografia de conclusão de curso de zootecnia. Eu procurei o professor André para me colocar como voluntário para ampliar o estudo, fazendo uso do hormônio masculino, o estradiol e a testosterona. A intenção era zerar para mostrar que mesmo sem os hormônios do prazer, da vigor, eles combatiam. Aí ele disse, olha, eu não tenho interesse porque eu tenho outra pauta de trabalho. Mas a gente está tentando o quê? Trazer a ciência para comprovar. Por quê? Nós temos uma declaração da Associação Mundial de Veterinária que o Conselho Federal de Medicina Veterinária brasileiro concorda. Então, é isso que eu não entendo. Por que é que o galismo não é reconhecido? Todo e qualquer esporte que envolve animais, salvo a ave combatente, existe a imposição da vontade do homem. Você vai para uma cavalgada, o cavalo vai só? Não, você monta e passeia, né? A vaquejada, você precisa estimular o cavalo, estimular o boi. A ave combatente não, você só permite que ela desempenhe as habilidades que ela nasceu para fazer. E qual é a importância dos espaços de seleção? Porque diferente da natureza, que não existe a igualdade, na natureza, um animal de 3 quilos vai brigar com um de 4. O de 4 ganha porque leva muito peso, mas ele também fica ferido e ele se torna uma presa fácil para os predadores. O criador percebendo, não, vamos igualar, mesmo peso, mesma altura, mesmas dimensões de espora, então existe toda uma igualdade. E qual é a parte mais importante no combate dessas aves? Que não sou eu que digo. Nem são os ambientalistas xiitas, que esse pessoal é muito radical. O que existe no mundo é o que eles veem como verdade. Mas existem pesquisadores como ecólogos, biólogos, que são estudiosos da espécie. Um biólogo, ele estuda a vida daquela espécie ali, então ele sabe tudo. E o que é que eles dizem sobre a ave combatente? É indispensável o combate para que essa espécie continue existindo, preservando os traços dos seus ancestrais. Se você não combate os animais, como é que você vai saber qual é o mais belicoso? Qual é o melhor? Então, o combate é um processo de seleção natural.
Não sou eu que digo, são os ecólogos, são os biólogos. E aí existe todo um preconceito que esconde esse lado verdadeiro dessa expressão cultural e se atém a uma imposição narrativa dos ambientalistas. Eu não sou contra que alguém aqui seja vegano. Você não gosta de carne, é um problema seu. Mas você não pode impor que todo mundo tenha que deixar de comer carne. Porque quando você adota essa postura, você nega o outro. E como diz a Constituição lá nos objetivos e nos fundamentos da Constituição, é uma sociedade plural. E não é um Brasil, são Brasis, né? O nosso Brasil é o Brasil da Umbanda, é o Brasil da Igreja Católica, é o Brasil dos protestantes, é o Brasil do ateu. Ou seja, não é um Brasil de alguém que quer se impor como padrão. É um Brasil de pessoas que se compreendem e se reconhecem nessa mistura. Olha, você não gosta do esporte da ave combatente, mas respeite. Por quê? Você gosta de vôlei, eu não me vejo jogando vôlei. Então a gente respeita as particularidades para que a gente viva em harmonia. Os ecólogos, os biólogos asseguram o que o Conselho Federal de Medicina Veterinária Brasileiro reconhece. A necessidade da expressão natural do animal. Eu já estou me encaminhando para o final. Roberto, pode perguntar, Garcia. Eu gostaria de dar minha introdução. Os meninos, os rapazes, os coroas, os velhinhos, enfim, aqui presentes, eles estão dois a mencionar, quer fazer pergunta. E eu não vou deixar também de fazer uma pergunta a você. Portanto, após a sua fala, eu quero fazer uma pergunta. E tem mais duas pessoas que também querem. Quem quiser fazer pergunta é até melhor, porque talvez eu não tenha tocado em um assunto que você queria que fosse mencionado. Então não percam a oportunidade, o momento é agora. Não sou uma enciclopédia, mas se estiver ao meu alcance eu irei explicar. E tudo que o seu amigo aqui, o representante da associação, mencionar, eu tento sempre fazer uso de uma fundamentação, porque se amanhã eu for convidado pelo Ministério Público, pelo Judiciário, para me justificar pelo que eu falei, eu vou comprovar que o que eu falo tem um embasamento. Então veja que quando eu citei a agressividade dos animais, eu falei qual foi a universidade, quem foi o professor que produziu. Quando eu cito um artigo, eu digo qual é o artigo da Constituição. Então eu trabalho com fatos e com a lei. Eu não vou trabalhar aqui com ilações, com suposições, nem baseado em senso comum. A gente tem que trabalhar com fato, que a gente está lidando com coisa séria. Amanhã a gente pode sofrer represálias e se você trabalhou com mentiras, perde a credibilidade. Então pode fazer a pergunta, parceiro. Quem é que quer fazer a pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eles são tímidos, eu vou começar a fazer a pergunta. Jogue duro, Garcia. Luiz Roberto, o que aconteceu, o que veio a acontecer para que há alguns anos, né, décadas, viesse a ter essa proibição? Você acha que foi o quê? O que aconteceu isso em detrimento dos demais, que não proibiram vaquejada antes, não proibiram cavalgada? Por que isso aí? A quem interessou isso aí? Garcias, muito boa a pergunta e é oportuno para todos. Toda categoria que goza de direitos, ela é organizada. Você é da área da justiça, você sabe. O Judiciário tem a AMESE, o Ministério Público tem sua associação, o Fisco tem sua associação. Aqui vocês têm o exemplo de um sindicato forte, que é o da educação. Então, toda categoria que se preza, ela se organiza. Por que é que o galismo vem sofrendo durante todo esse tempo? Porque as lideranças, elas agem de forma solitária. E é muito mais fácil de ser vencido. No passado, várias pessoas tentaram, mas não tinha esse trabalho. Eu dei graças a Deus que eu entrei na cabeça, com todo respeito, de um intelectual. Eu peguei e tive acesso a 3 livros de um camarada e ele me ensinou que para que a gente conseguisse mobilizar uma categoria era necessário que você fizesse trabalhinho de base, de formiguinha. Que é isso que a gente está fazendo. Ontem em Propriá, hoje aqui, amanhã em Itabaianinha. Para demonstrar que através da organização você tem direitos. Porque todas essas outras categorias sofrem, mas ainda continuam praticando. Por exemplo, a emenda 96, que é a PEC da vaquejada, que se transformou no parágrafo 7º do artigo 225 da Constituição, que diz o quê? Toda e qualquer expressão com animais não deve ser considerado crueldade ou maus tratos, desde que é reconhecido como patrimônio imortal e com a lei regulamentando.
foi o que aconteceu. A vaquejada foi lá, criou a lei e está existindo. Mas, olha, vejam quantos ambientalistas são. Tem 2 ADIM para tornar inconstitucional a emenda 96. A vaquejada está na briga. O que é que a gente vai tentar fazer? Eu, a partir de agora, vou em busca de pessoas envolvidas. Ontem eu conversei com o vereador de Propriar, que é fiscal em pistas de vaquejada, para que a gente comece a aliar aqueles que são simpáticos às tradições. O cara gosta da vaquejada, o outro gosta do galo, o outro gosta da pega do boi no mato. Se organizar, porque 2022, vocês são do universo político, preste atenção, não é profecia não. É que quando você começa a estudar, você começa a vislumbrar possibilidades. 2022, a pauta do ambientalismo ela vai estar muito forte em Brasília e nos estados. Por quê? Porque eles vão eleger muitos representantes. Então, tudo que eles querem é muito mais fácil, porque eles têm maioria. Olha, eu estive em uma reunião com um representante da OAB, que é a presidente da pasta de Direitos de Proteção de Animais. Ela falou para a gente que 3 partidos já estão seduzindo ela para ela sair candidata a deputada estadual. Você acha que ela vai sair a estadual e Kitty Lima vai sair também? Não, então Kitty já ascende para federal. Aí quando você for olhar, todo o estado bota um representante naquela casa em Brasília. Tudo que eles quiserem passa. Aí nós que somos simpáticos das tradições, tem que ter essa maturidade. Peraí, fulano é candidato, mas ele defende a bandeira dos ambientalistas. Se eu votar nele, por mais que ele seja meu amigo, amanhã ele vai condenar a minha prática esportiva, porque o partido impõe. Todo partido ele tem pautas, tem metas, tem bandeiras. Então assim, a gente tem que ter esse tipo de maturidade. A vaquejada porque se organizou. E outra coisa, olha quanto dinheiro a vaquejada movimenta. Não é só a pista. Olha o que tem por trás. Grandes pesquisas de genética, grandes investimentos em redes de produtos agropecuários na área de medicamentos, melhoramentos de ração, então várias fábricas, ou seja, cai muito. Se o galismo fosse regulamentado, nós teríamos mais igualdade na luta. Por quê? Licença do município para o centro funcionar, licença do bombeiro para avaliar a estrutura, saídas de fuga, não é? Uma taxinha de juro por cada animal apresentado. Então, quando o governo passa a arrecadar, você tem um produto a ser apresentado. A gente está vivendo na clandestinidade. Aí tem um ditado popular que diz que é fácil bater em cachorro morto, né? Chutar cachorro morto. É o galismo. Então, a gente precisa disso, Garcia, de organização. Concluindo, a prova que a organização leva à conquista de direitos, como foi que surgiu a lei estadual? Foi por desorganização? Não, se não houvesse organização, o deputado não ia fazer isso. E a lei saiu em decorrência da organização. A gente precisa se organizar. Pessoal, vocês sabem que um país federativo como nós temos município, estado e união. Né? Eu estou falando como se eu fosse sabedor, mas isso é normal. Estado, município e a união. Ou então município, estado e união. Aí você tem uma ave aqui. Aí você quer sair com essa ave, por exemplo, para Itabaiana. Aconteceu agora há pouco, eu não sei se foi exatamente isso, mas no município de Valadares, como é que chama, Simão Dias, foram pegos no curso, digamos, 2 ou 3 pessoas levando gado. Então é o seguinte, o que é que você recomenda sobre esse translado de levar o animal? Entenda, tem que ir na Indagro, enfim, fala com o pessoal aí. Guia transporte. Isso, Garcias, todo evento que eu for agora você vai comigo, porque você de fato é uma luz para quem está aí com receio de perguntar. Veja. Obrigado, agora na próxima arruma uma galinha de capoeira, batatinha. Vejam bem, todo criador que é sócio, ele tem um grupo de WhatsApp onde a gente trata desses detalhes. Eu sempre friso para o pessoal. Hoje, com as tecnologias, é indispensável esse tipo de comunicação. Não tenho como falar para cada um de vocês, mas nenhum grupo eu falo para todos. Eu sempre estou convidando os criadores a fazer o cadastro na Endagro. É gratuito, cara. Porque tem um ditado que diz o seguinte: a quem mais é dado, mais é cobrado. Todas as vezes que o galista sobe um degrau, ele passa a ser mais visto. Todo aquele que é visto também é cobrado. Esse fato que ele perguntou aconteceu de fato agora. E qual é o procedimento?
não existia cobrança, mas como o galismo começa a se organizar, passa a existir. Se você for tirar um boi da sua propriedade para outra, você não tem que tirar guia de trânsito? R$ 7,20, se não me falha a memória. Se você for transportar dentro do próprio município, não tem cobrança. Mas eles podem cobrar, porque o problema não é fora do município, é fora da propriedade. Então eu falei para o rapaz, eu disse, olha, os galistas têm que se organizar, tem que ir na Endagro, é de graça, não precisa de muita coisa, qualquer ponto da Endagro na sua cidade, você vai lá com a identidade, CPF, uma xerox de cada um desses documentos e do seu criatório. E uma foto do georreferenciamento. Chegou lá, faz o seu cadastro. Por quê? Quando o cara for na sua criação, ele vai ver que você é vinculado à Endagro, que você é vinculado à associação, que o seu criatório tem uma origem, porque às vezes você pode até estar sem o documento, mas quando o cara chega lá e vê tudo arrumadinho numa parede, coladinho, ele vai dizer, pô, esse cara é organizado. E ele já vê o impacto, tem uma lei. Por que a gente plotou os ônibus dos micro-ônibus do interior? Por que a gente fez plotagem de outdoor em Aracaju? Para demonstrar para as autoridades de que o galismo está organizado. Por quê? Eles vão adotar uma postura diferente. Eles não vão mais pegar o seu galo e tratar de qualquer jeito. Porque ele está passando ali dirigindo um carro e vê lá, Lei 8.657. Então, é preciso que o criador, quando for transportar o seu animal, esteja de posse da sua GTA, para sua segurança. Porque, às vezes, o nosso animal não tem um valor financeiro dentro de uma realidade de sociedade. É afetivo. Eu tenho um galo que para você ele não vale R$100, para mim ele vale 10 mil. Porque o valor é afetivo. É diferente do boi que você vende, que vai por arroba, né? O galo vai pelo afeto. A maioria dos criadores, pode perguntar. Isabel, eu sou criador de passarinho também, passarinho de fogo, né? Sou legalizado e tudo. Eu levar minha ave de um estado para outro, pagar uma guia de transporte. Só que no galo eu acho que não, porque não é legal, né? Veja, pode ser ilegal a prática dentro da seleção de reprodutores. O transporte e a criação é assegurado por lei. Se você sair com um animal, veja, uma informação importante. Se você fizer o cadastro, preste atenção, na Endagro, é gratuito e você pode criar até 1.000 animais e você pode transportar de qualquer cidade dentro do estado de Sergipe. Se você for transportar o seu animal para fora do estado, você não pode. Só lhe concede o transporte para fora do estado o registro